Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Reflexões Extra Classe aqui no canal. Na sexta-feira, dia 15, um juiz da primeira vara civil da comarca de Jundiaí, em São Paulo, por meio de uma decisão liminar, proibiu a apresentação da peça teatral O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Não se trata, diversamente do que aconteceu no caso do Queer Museu, de um boicote da população, mas sim de uma efetiva proibição emanada do Poder Judiciário. Nesse vídeo, nós vamos analisar os fundamentos dessa decisão liminar. E eu já adianto, em meu entendimento, uma decisão muito mal fundamentada e até certo ponto displicente. Se você quiser me acompanhar, é uma honra, vamos juntos. Pessoal, o que houve foi aquilo que eu já disse na introdução. Por meio de uma decisão liminar, o juiz proibiu a apresentação de uma peça teatral. Vamos começar pela peça. Que peça de teatro foi essa que o magistrado proibiu? Pois bem, trata-se de uma peça original do inglês. Na verdade, quem escreveu a peça é uma mulher trans. Era antes John Clifford, depois se transformou em Joe Clifford e escreveu e apresenta a peça. Acho que a peça é de 2009. Joe Clifford já veio ao Brasil, aqui em Belo Horizonte, esteve em 2016 e apresentou a peça num festival de teatro que nós temos aqui, que é muito bom, por sinal, é o FIT, Festival Internacional de Teatro. É uma oportunidade em que nós aqui de Belo Horizonte temos acesso a diversas peças por um preço que podemos chamar de popular, ao menos para teatro seria um preço popular. E ela apresentou aqui. A peça foi um sucesso, quer dizer, não é novidade nenhuma, é uma peça que existe desde 2009, até que uma diretora teatral brasileira foi até a Europa, assistiu à apresentação da peça lá e quis trazê-la ao Brasil. Para isso, traduziu a peça, logicamente conseguiu a autorização, traduziu a peça e contratou uma trans brasileira para fazer o papel que era da autora da peça, que é uma trans escocesa. Pois bem, a peça se chama O Evangelho de Jesus, Rainha do Céu, ou Gospel According to Jesus, Queen of Heaven. Trata-se de uma apresentação. Aliás, nesse ponto, eu vou fazer o que eu sempre faço aqui. Eu vou colocar uma parte aqui com a artista que apresenta, com a diretora do Brasil e com a autora da peça, para que estas pessoas lhe digam do que se trata, e aí depois eu volto para que nós possamos falar da decisão. Well, I first put on this play in, 2009 in Glasgow, in the Tron Theatre. It was part of Glasgow, and it was strange actually because, you know, I thought it was a wee bit controversial maybe, but when I turned up at the first night, there were must have been at least 500 people demonstrating in the street outside because they were all furious about it. And there were Catholics there and there were evangelical Baptists there. Eu assisti essa peça na Escócia, na montagem original, com a autora e atriz, que se chama Joe Clifford, em 2014. E eu assisti o espetáculo e falei, eu vou levar isso para o Brasil. Eu fiquei muito chocada, muito impactada. Me tocou muito. E aí, quando eu saí do espetáculo, já fui falar com ela, falei, Joe, eu vou levar isso para o Brasil. Ela falou, leva, e me deu o texto. Suprimiram muita coisa na minha história. Mas isso é algo que não conseguiram ocultar. Você encontrará isso no meu querido Marcos e no meu querido Lucas. Eu não tenho a pretensão
de informar aqui nesse vídeo tudo o que é preciso saber acerca dessa peça para que nós possamos ter uma opinião consistente acerca do assunto. Mas já dá para ter uma noção aproximada do que se trata, o suficiente para que possamos analisar a decisão. E a decisão foi o seguinte: no dia 15, uma advogada de nome Virgínia Bolsonaro, nessa hora eu até mostrei a Marina, ela riu e falou, não é possível. E realmente, a moça chama Virgínia Bolsonaro. Ela propôs a ação em Jundiaí, eu não sei, parece que ela não foi advogada, embora seja advogada, propôs a ação em Jundiaí pedindo a providência liminar. Aí é o seguinte, gente, o Código de Processo Civil prevê, no seu artigo 300, a chamada tutela provisória de urgência. Do que se trata? De uma situação em que a decisão judicial não pode esperar o término do processo, basicamente porque pode causar um dano, se a decisão não sair, irreversível. Então você precisa tomar aquela decisão já de uma vez. E para isso, além dessa possibilidade de dano irreversível, a lei prevê uma probabilidade do direito. Então, um magistrado, numa situação em que seja bastante provável que o direito pleiteado exista e exista um perigo muito grande de que esse direito pereça e no final não adianta mais a decisão processual, então, nesses casos, o magistrado vai lá e dá a decisão liminar do artigo 300. Liminar, gente, é uma decisão que não é final. Então, ao final, ele vai dar a sentença, o juiz vai sentenciar. Essa decisão é só por uma necessidade do processo. Então, o juiz, quando ele dá essa decisão liminar, ele tem que explicar na decisão, ele tem que fundamentar por que o direito lhe pareceu verossímil, provável, e qual é o risco que faz com que a liminar seja necessária. Aí eu vou tomar a liberdade, o juiz, o senhor Luiz Antônio Campos Júnior, tem a decisão publicada na internet, de modo que não há nenhum problema em discutirmos isso aqui. Eu vou colocar alguns fragmentos que me parecem os mais relevantes para que então nós possamos discutir. Começa com isso aqui, ó. O magistrado dá a decisão sem ouvir a outra parte. Então, ele nem chega ao ponto de ouvir o pessoal do SESC. E ele diz que está amparado, como a gente acabou de dizer, no artigo 300 do Código de Processo Civil. Então, ele precisa demonstrar que o direito é provável, ou ao menos dizer por que ele acha isso, e ele precisa indicar o perigo de dano. Ao indicar a probabilidade do direito, a decisão não mostra nada dos fatos. Ele não fala por que o direito parece provável. Sabe o que ele faz? Ele cita um autor explicando o que significa probabilidade do direito, em que situações um direito é provável. Mas na decisão, o juiz teria que dizer, olha, nesse caso aqui existe uma probabilidade do direito por este motivo, por aquele motivo. E isso não existe na decisão. Bom, além da probabilidade do direito, o risco do dano. Mas aonde que a decisão liminar fala disso? Em que ponto ela se refere a esse dano possível? Gente, está aí, ó, olha o que está dito quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esses se caracterizam pela possibilidade de demora na prestação jurisdicional. A peça já foi apresentada N vezes, no Brasil e fora do Brasil. Mais uma apresentação, ou duas, ou três, é o que justifica uma liminar. E veja, gente, o juiz não ouviu a outra parte, não. O certo é ouvir. Talvez algum de vocês se pergunte, poxa, mas isso aí, Cláudio, não abre espaço para uma série de abusos? Sim, mas o próprio artigo 300 tem parágrafo prevendo que o magistrado pode exigir uma garantia de quem está pedindo a providência liminar.
ou uma garantia que recaia sobre um bem, ou um outro tipo de garantia de que, caso não exista o direito, essa pessoa que conseguiu a liminar vai pagar pelo prejuízo que a liminar causou. Só que nesse caso, o juiz deferiu um pedido de gratuidade da justiça. A autora, ela alegou ser pobre no sentido da lei, de modo a eximir-se de uma eventual exigência de garantia. Quer dizer, além da decisão não fundamentar direito os requisitos da liminar, ainda foi, vamos dizer, benevolente com a autora ao dar-lhe, conceder-lhe a gratuidade da justiça numa situação em que o pedido que ela fez está apto a causar danos. Gente, olha só, no caso do Queer Museu, tinha financiamento público, aqui não tem. No caso do Queer Museu, era um boicote da população, das pessoas que se sentiram agredidas. Aqui não. Aqui é uma proibição decorrente de decisão do Poder Judiciário. É uma proibição. E como tal, não atinge apenas as pessoas que estão trabalhando nessa peça, atinge todos os munícipes que quisessem ir lá. Repito, se isso fosse em Belo Horizonte, essa peça já veio aqui, já foi apresentada, não teve problema nenhum. Inclusive foi apresentada pela autora mesmo. Mas se fosse aqui, de novo, eu não tenho nenhum interesse nesse tipo de assunto, de peça. Misturar religião, tal, mas se tivesse sido proibido eu ia querer ver, porque é um absurdo que um magistrado, que eu não conheço, não sei quem é, não sei nada dele, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas é um absurdo que ele decida que porque alguém se ofende, os outros devam se dobrar, porque é isso, gente. Olha só, quantas religiões existem? Eu vi uma postagem lá na comunidade do Eu Respeito a Liberdade de Expressão, mas no Facebook, eu vou colocar o link aqui, e o sujeito falava, nós vamos parar de comer carne porque tem hindu que acha que isso é problemático? Nós vamos parar de comer porco porque tem religião que acha... Então, olha só, não é a ofensa o limite à liberdade de expressão. A peça não foi apresentada na rua. E aí vem o ponto que, para mim, vai me permitir fechar o assunto. O que foi o ofensivo? Onde estava a ofensa? A ofensa está em que Jesus é representado por uma pessoa trans? Com isso, então, nós estamos concluindo que uma pessoa trans pode representar certos papéis, mas não pode representar outros? Gente, o autoritarismo do cerceamento à liberdade de expressão não tem fundo. Para quem quer viver em uma sociedade minimamente livre, é preciso ter consciência de que tantos conservadores quanto os progressistas que querem cercear discurso devem ser isolados e tratados na base do direito, não esse aí que o magistrado diz ter encontrado. Fechando, amigos, eu tenho certeza, viu? Essa decisão cai. Só que aí, quando a decisão for revogada, quando a decisão voltar atrás, lá no Tribunal de Justiça, será que ainda vai ter jeito de apresentar a peça? Será que o prejuízo será revertido? E se não for, será que a autora indenizará aqueles que sofreram o prejuízo? Pois é, sobre isso que eu proponho a reflexão no vídeo de hoje. Obrigado mais uma vez, amigos, por terem me acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima.